Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam. O teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Senhor, nos aproximamos da Tua palavra, Senhor. E como essa coça, nós precisamos beber dela, Senhor. Precisamos da Tua unção, da Tua graça, do Teu mover, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, manifesta-te nesse tempo aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós somos como salmistas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem várias divisões, talvez 4, não estou bem certo. Mas ele tinha cadernos estanques. E nesse momento acaba o caderno, que a maioria dos salmos era do Davi, e começa o segundo caderno dos salmos. E esse salmo é escrito por uma turma chamada os Filhos de Corá. E tudo no salmo dá a entender que ele estava exilado da casa. Ele estava longe de Jerusalém. Ele estava numa situação em que ele não podia estar presente fisicamente no lugar geográfico onde acontecia o culto. E isso perturbava o coração desse homem. E para coroar o problema, ele ainda vivia escutando gracinha, vivia sendo provocado, zoado, desafiado, e diziam: e o teu Deus está onde? Tu não é crente? Ué, o que está acontecendo? Tu não é? Teu Deus não é poderoso? Por que ele está te deixando nessa situação? Então, além de estar distante, ele ainda era submetido a afrontas e a confrontos. E ele começa falando sobre a corça. Ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu não sei aqui quem gosta de Animal Planet. Eu gosto desse negócio, fico horas ali assistindo os bichos para um lado, bichos para o outro. E lá na África, que não é o caso aqui do livro, que foi ali para o Oriente Médio, os bichos parecem que tem um GPS, um radar, e ele sabe exatamente para que lado está a água. Só que, por vezes, é muito difícil chegar na água. É curioso que, quando tem um pedaço de água, parece o shopping da selva, né? Você vai lá, tá o leão, tá a leoa, tá o jacaré, tá o jacaré não, crocodilo.
Você chega lá, tem girafa, tem tudo que é bicho lá, né, em volta, porque todo mundo tem que se apresentar ali, né, diante da água. E o autor provavelmente viu essa corça. E o bicho estava desidratado, estava seco, já estava meio balançando. E ele levanta o nariz assim, tentando sentir o cheiro do vento, para sentir para onde que está a água. E ele suspira pela água. Nada mais vital para a existência do ser humano do que água. Você consegue ficar aí talvez até 50 dias sem comer. Vai ficar num estado lastimável, né? Você até consegue ficar. Mas sem água você não fica mais de 3 dias. Você precisa de água para existir. 70% do teu corpo é água. É a tua essência. E aqui o salmista faz um paralelo. Ele fala, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. A primeira questão que salta aqui é a seguinte: você sabe que a sua sede é de Deus? Você sabe que, no fundo, aquilo que te inquieta só pode saciar por meio da presença, da companhia, do toque, da unção de Deus? O salmista sabia. Ele diz, suspira-me, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. E ele repete, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por que ele fala do Deus vivo? Porque ele estava numa região que tinha muitos deuses, muitos postes ídolos, muitos santos daqui, santos de lá, muitos padroeiros, muitas entidades, muitos espíritos que vinham. Mas ele deixa muito claro qual é o único que pode saciar a alma dele. É o Deus vivo. Deus é uma pessoa. Tem gente que fala, tudo é força, mas só Deus é poder. Esse adesivo espírita, eu já vi vários. É poder? Claro que é. Ele é poder. Ele é energia pura. Sim, Deus é energia. Mas Deus, acima de tudo, é uma pessoa. E uma pessoa é alguém com quem você pode se relacionar. E ele é vivo. A primeira questão é a seguinte: Deus é vivo para você? Eu poderia te perguntar, quando foi a última vez que você, me perdoa usar esse termo, sentiu a presença de Deus? Que você percebeu a vida de Deus? Que você tocou nesse Deus, nessa pessoa? Porque só Ele é capaz de saciar a sua alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ah, gente, é tão fácil entrar na rotina da religião. É tão fácil entrar nas liturgias e fazer parte de tudo e não conseguir beber sequer um gole de água. Você pode chegar durante o encontro de adoração, fazer tudo que todo mundo fez e sair seco, porque não conseguiu entender ou tocar no Deus vivo. Gente, quando Deus toca em você, é diferente. Você não tem que sentir, mas quando Ele toca, você sente. Normalmente eu choro quando eu escuto uma palavra que vem da boca de Deus. A minha estrutura desaba diante daquela presença sublime, magnífica. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. E ele continua, ele diz, quando irei e me verei perante a face de Deus? Naquela época, se ver diante da face de Deus era ir lá onde estava o templo. Eles faziam procissões e caminhadas 4 vezes por ano, a turma ia lá. Então, no caminho, eles iam cantando, eles iam se alegrando, chegavam no templo, tinha todas as rotinas previstas, e ali eles adoravam. Então, para o salmista, estar na presença de Deus era estar geograficamente em Jerusalém, de preferência no Monte Sião, onde estava o templo.
E ele tinha essa limitação que hoje a gente não precisa ter. E ele fala, quando irei e me verei perante a face do Senhor? Imagina você viajar 3 horas, 3 dias, dependendo de onde estava, para se encontrar com o Senhor. Quando foi a última vez que você se organizou para buscar o Senhor? Quando foi a última vez que você cancelou compromissos para buscar o Senhor? Quando foi que você se isolou para estar buscando a água da vida? Você consegue ter um tempo diário para isso? Você consegue desligar algumas questões? Acho que nos 3 últimos dias eu resolvi que eu não ia ligar o telefone de manhã. Aquilo era uma tentação grande demais. Eu estava ali, daqui a pouco, blip, aí chegou uma mensagem. Aí a mensagem, quem será que está me chamando? Né? E aí eu tinha que dar uma olhadinha. E daqui a pouco tinha uma outra em cima e tal, e um vídeo. E daqui a pouco, o tempo que eu tinha para buscar o Senhor tinha sido roubado. Tinha sido levado por distrações, por besteira, que eu não preciso em nada que não saciam a minha sede. Sabe qual é o maior ladrão de sede de água hoje? É o telefone, gente. Hoje em dia a gente sabe que tem sede de Deus na cabeça, mas quando você se sente assim meio entediado, primeira coisa que você faz, enfia a mão no bolso e acessa o celular. E ali você tem alguns pequenos estímulos. E esses estímulos, eles dão uma enganada na sua sede. Você estava com sede de Deus, mas aquele estímulozinho deu uma engambelada. Você viu algo interessante, algo chocante, e você vai se alimentando desses pequenos estímulos e no final do dia está desidratado. Está com sede de Deus, está terrível. Às vezes as esposas percebem. E quase fala assim, bem, está na hora da tua devocional, não está não? Você hoje orou, bem? Porque você está um bicho. Porque não vai sobrando nada, gente. Se for drenando a vida de Deus, vai ficando só a carne. Você nasceu de novo. Dentro de você tem a fonte de água viva. Mas se você não beber, sobra o monstro. Sobra aquele que ninguém aguenta, nem você se aguenta, quando você não sacia a sede com o Senhor. E ele fala, né? Perante a face de Deus. Perante a face do Senhor. Repara como ele vai classificando, como ele vê Deus. Normalmente, a maneira como nós enxergamos a Deus vai definir se nós saímos ou não de uma situação difícil. Esse cara está deprimido, gente. Esse cara está numa espiral triste. Não sei se vocês sabem como é depressão. É uma de tristeza, um desapontamento, e você não consegue resolver aquela tristeza, aquele desapontamento. E esse desapontamento, às vezes, vem com uma mentira. E o teu Deus, onde está? Cadê teu Deus? Como é que ele permitiu isso? Você não orou? Só que não foi só uma tristeza e um desapontamento com uma mentira aqui. Você tem várias questões, várias áreas da vida misturadas. E aquele novelo de enganos, de mentiras, de decepções, de sofrimento, de trauma, aquilo tudo rouba a tua vida, parece um peso no peito que drena a vida de Deus. Depressão. E como que sai disso, gente? Segue aqui comigo, que a gente vai ver. Olha como ele descreve no 3. Você está acompanhando aí comigo? 42, 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem, o teu Deus onde está? Repara que boa parte do sofrimento dele está por causa dos outros. Ele está sofrendo bullying. Já viu o salmista sofrendo bullying? E o teu Deus está onde? Como é que você lida com os desafios dos outros, dos ímpios, dos gentios, que te desafiam?
você não passou num concurso, você teve algum problema, e te provocam. Às vezes a provocação não é nem do ímpio, é na igreja mesmo. Às vezes é do colega, do irmão. Do cônjuge. Dói, não dói, gente? É como se fosse um aguilhão, uma espada, alguma coisa que vai lá dentro da tua alma e machuca. Repara que esse homem está sofrendo por causa disso. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Ele ia dormir, ele se deitava e lembrava da expressão de chocarrice, de zombaria no rosto dos outros, e ele não conseguia se livrar daqueles pensamentos. Você pode controlar o que você pensa, mas não é simples. Não é fácil regular, saber o que você vai pensar, porque às vezes parece que o sentimento mais doloroso é o mais difícil de você se ver livre dele. E esse cara, ele recebia aquilo e ele deixava aquela dor trabalhar e ele chorava dia e noite. E cada vez que alguém falava aquilo, ele chorava e sofria mais ainda. E o teu Deus onde está? Por que é tão doído? Porque alguma coisa fazia ele duvidar do caráter de Deus. Essa é a chave de toda aprovação. Toda situação difícil que você passa vai chegar num ponto de dizer: teu Deus é bom? Teu Deus é bom mesmo? Você pode mesmo confiar nesse Deus? E na hora que você duvida, na hora que isso fica fragilizado, a tua paz vai embora. E aí você começa a afundar e você fica numa situação realmente complicada. E ele não tinha conseguido resolver bem isso ainda. Isso estava moendo ele por dentro. Ele chorava dia e noite. Olha o 4. 42, 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Está vendo esse negócio? Se me derrama a alma. Às vezes dentro da gente tem uma fenda de vida. É como se fosse um cantil furado. Você vai ao riacho, abastece o seu cantil e no caminho de volta a água vai vazando. E na hora que você vai beber, já acabou, porque está vazado. O salmista tinha uma fissura na alma dele, que vazava toda a água que ele conseguia beber. Você já se sentiu desse jeito? Você procura um alívio, você faz uma oração, você tem uma conversa com o irmão, e naqueles 10 minutos, naquela meia hora, você sente um pequeno alívio. Mas na medida em que você volta para a rotina, na medida em que você volta para a sua vida normal, parece que a água já foi embora. Aqui nós vimos o que drenava: as ofensas e as lembranças. Olha o que ele diz, ó. Lembro-me dessas coisas. Lembro-me dessas coisas e me derrama a alma. Aconteceu alguma coisa na sua vida que você fala: puxa vida, se tão somente eu não tivesse feito isso, minha vida hoje seria diferente? Ou ao contrário, olha, se eu tivesse passado naquela prova, aí minha vida seria muito diferente hoje. Eu soube há pouco tempo de uma situação terrível. O pai, saindo com o carro, irmão, não viu o garotinho de 6 anos, atropelou o próprio filho. Imagina a cabeça desse homem. Imagina o trabalho, ele dizendo: se eu pudesse voltar no tempo, se eu tão somente pudesse voltar no tempo, eu parava o carro e tirava meu filho de trás. Questões que
você quer desesperadamente voltar do passado para resolver. São problemas ruins que aconteceram no passado. Mas esse cara aqui sofria não por causa dos problemas ruins. Ele sofria por causa da alegria que ele tinha tido no passado. Tinha sido tão bacana as adorações, os louvores, o tempo que ele teve no passado, que ele falava, ah, Fred, se eu tivesse naquela época que eu me converti, naquela época a gente dançava. Não era assim, ficar só balançando, não. Aquela época que era legal. E aí o que acontece? Você perde o prazer do presente por conta de uma alegria do passado. Gente, o passado não existe. Não volta mais. Tudo que nós temos está aqui, agora. Esse é o dia. Como é que chama? Nós estamos no presente. É um presente, é uma dádiva que o Senhor nos concede. E quantas vezes caímos na armadilha de achar que o passado é que foi bom e que o presente não presta. Ou então você projeta para o futuro, fala, não, o dia que a gente botar a parede aqui, aí vai ficar bom. Não, o dia que eu morar não sei aonde, o dia que acontecer isso. E você perde a gratidão, o prazer de viver, a alegria na presença de Deus, por conta de mentiras, de ilusões. O passado não volta. E quer saber? Ele não era melhor do que agora. Porque se você voltasse lá no passado e fosse conversar, fazer uma entrevista com você, você ia ter um monte de queixa. Você ia reclamar de um monte de coisa. Sabe qual é o problema da lembrança? É que você só lembra do que era bom. Não, aquele tempo era legal. Mas também tinha suas limitações. E hoje é um dia extraordinário. Hoje é um dia maravilhoso, gente. Olha aí, seu corpo funcionando. Olha a comunhão com os irmãos. Estamos aqui no Espaço Zoé, todos reunidos, livres, para adorar o Senhor. As pontes dos relacionamentos funcionando perfeitamente. Tenho mágoa com ninguém, eu estou feliz, eu amo ver cada um. Gente, isso é um privilégio, é uma delícia, é uma maravilha. Não vamos permitir, né, que a lembrança de algo bom venha roubar a vida que tem hoje disponível para nós. E ele continua, no 5, 42, 5. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então repara que ele se distancia dele mesmo, né? Vamos dizer, eu aqui sou eu, né? Aí aqui eu... Rapaz, por que está abatida a minha alma? O que está acontecendo? Por que está abatida a minha alma? Você já se separou assim? De você olhar? Nós somos ensinados a não viver pelo que sentimos. Não acontece? Não, você está sentindo isso aí, mas você não vive pelo que você sente. Você vive pelo que você crê. Ok. Mas o que você sente não deve ser ignorado. O que você sente é como se fosse um sintoma, uma característica que você pode analisar e saber por que você está se sentindo daquele jeito. Ou o que fazer para acertar esse sentimento. Então não devemos simplesmente ignorar o sentimento. Está se sentindo mal pra caramba. E aí, como é que você está, irmão? Firme, rocha, tô bem. Amém. Mas encara o sentimento. Olha para ele e trabalha o sentimento. Como é que você está se sentindo? Rapaz, estou me sentindo humilhado. Por quê? Ah, porque tinha uma situação lá no trabalho e eu não consegui resolver. E eu me senti muito mal diante dos colegas, eu estou me sentindo humilhado. Estou me sentindo rejeitado. Tinha um grupo lá da faculdade, eu cheguei para conversar, os caras me zoaram e deram as costas, foram embora. Como você está se sentindo? Estou me sentindo ansioso. Lembro do Daniel? Ele ia fazer uma prova, a prova era crucial. Tinha se formado,
já estava fazendo estágio, podia ser contratado, mas tinha que passar na prova da ordem. Se passasse na prova da ordem, tudo ia dar certo, ia ser contratado, aumentado. Mas se perdesse a prova, não podia continuar no trabalho. Agora imagina a cabeça desse homem, nesse período, esperando. Caramba, eu tenho que estudar, mas e se eu não conseguir passar? A mente pensa. E aquilo começa a rodar, e os desconfortos. E esse turbilhão, gente, não é para ser ignorado. É para ser trabalhado com a palavra de Deus. E aí vamos supor o Daniel, né? Aí ele fala, puxa, e se eu não passar? Olha a luz chegando. E se eu não passar? Se eu não passar, Deus é maior na minha vida. Ele planeja cada um dos meus passos. Se ele não passar, é porque ele programou algo melhor. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. E se for da vontade dele, eu passo e ainda ganho meu aumento. Cabeça saudável, cabeça que funciona, analisa o sentimento, trabalha o sentimento, coloca a palavra do lado, cura o pensamento e passa a se sentir bem. Pegamos como é que funciona? Não é para ignorar o sentimento. Trabalha ele com a palavra de Deus. Porque ela tem resposta para tudo que a gente precisa nesse sentido. Por que te perturbas? E aí ele fala, espera em Deus. O que é espera em Deus? Eu não vou esperar do pistolão que eu pedi. Ah, não, olha só, eu tenho aqui eu pedi para um e ele vai resolver isso aí para mim. Ah, então você está confiando no político, é isso? Ah, sim, esse cara é de confiança, ponta firme. Ele não está esperando em Deus. Não que ele não possa pedir, ou articular, ou fazer alguma coisa, mas a nossa esperança, ela precisa estar calcada nas promessas e no caráter de Deus. Se a sua esperança está no Senhor, você espera em Deus. Se você está esperando em você mesmo, não, eu sempre passei, eu sou o cara. Pronto, já não está esperando em Deus. Então, o nosso desafio hoje é o seguinte, alguma área da vida precisa de ajuste? Tem alvos, tem desafios pela frente? Espera em Deus. Espera no Senhor, relembra das promessas dele, coloca isso tudo, essa situação diante de Deus e confia nele. Você já parou para pensar que Deus, ele é maior do que as minhas limitações? Que o plano dele é tão perfeito que ainda que eu dê uma vacilada e caia, ele não perde o controle? Pensa no Moisés, gente. Moisés matou o egípcio, chutou o balde, e o plano de Deus continuou encaixado. Deus não perde o controle hora nenhuma. Então, ainda que você saiba que você é vacilão, como eu sei que eu sou, um homem que peca, Deus é maior do que os seus pecados. Deus é maior do que a sua limitação. Deus não está restrito. Ah, não, se eu tropeçar, se der um resvalo, acabou. Deus vai desistir de mim e o plano dele não vai se cumprir. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Aí o 7, né? Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A geografia lá é mais ou menos a seguinte. Tem o Jordão e normalmente na época da seca ele não é muito grande, ele é um riachinho pequenininho. Mas o Hermon costuma nevar lá em cima. E a partir do Hermon vem descendo o Jordão, e tem o Mar da Galileia e lá embaixo o Mar Morto. Quando a neve derrete, que vem a época do degelo, as águas descem com violência. E aquele que era um riachinho vira um rio caudaloso e perigoso. E a sensação que o salmista tem é que ele estava no meio de uma onda dessa que estava vindo e foi arrastado, caindo de uma
de uma situação para outra, batendo na pedra, tentando respirar e não conseguia, ia descendo para outra. E ele fala, ondas e vagas, todas passaram sobre mim. Particularmente, eu nunca tive problema no rio, porque eu não atravesso o rio, eu não fico perto de rio, mas eu já tive problema no mar. Eu não sei quantos aqui já levaram uma vaca, quantos aqui já levaram um caldo, quantos aqui já ficaram numa situação complicada. Porque é mais ou menos assim. O mar, ele tem um ciclozinho. Ele fica na calmaria, aí parece que não tem onda nenhuma. Aí as ondinhas vão aumentando, elas aumentam até ficar na maior, que eles chamam de rainha, e depois desce de novo e volta para a calmaria. Só que nesse movimento, acontece às vezes de você estar no lugar errado. Às vezes a pessoa está descendo uma onda e cai no meio do caminho. Ela fica num lugar muito vulnerável. A onda está nascendo lá atrás, não dá para nadar para a beira, porque ela está dando aquele repuxo, né? Está puxando. Então você pode nadar à vontade que você não vai sair do lugar. Só te resta nadar em direção a ela, só que às vezes não dá tempo. E quando você leva uma onda na cabeça, faz a conta comigo. Uma garrafa d'água tem 1 litro. 1 litro de água, 1 quilo. Agora imagina uma onda com uma parede assim, com 1,5 metro, batendo na sua cabeça. E pior, depois que ela bate, essa parte de baixo aqui, não dá para nadar. Por quê? Porque você só consegue nadar porque você desloca o fluido da água. Só que quando ela está misturada, aquilo não desloca, não adianta nada. Então você monta isso, vem na sua cabeça, você leva, é levado para o fundo, tem aquela sopa de areia, você fica ali, não sabe nem se está para cima, se está para baixo. E de repente, com muito custo, quase morrendo, você bota a carinha para fora e respira. E aí quando você olha, uma outra morra gigante vindo lá atrás. E aí você leva na cabeça toda a sequência até chegar na calmaria. A sensação do salmista é essa, gente. Ele estava numa situação. Ele até sabia lidar com o mar. Mas teve uma hora que ele ficou numa situação difícil. Aqui a gente vai falar de circunstâncias que são alheias ao nosso poder. Enquanto que o primeiro, ele está falando do que você pensa, do que você sente. O segundo, ele está falando de situações, circunstâncias que comprometem. No 42:4, ele está falando ali da nostalgia. Ele está falando daquela lembrança. O presente não é bom, bom é o passado ou o futuro. Sentimentos e pensamentos. Agora, no seguinte, no 6, no 7, ele fala de situações complicadíssimas que acontecem. Eu contei uma aqui, uma tragédia. O pai atropelou o filho. Imagina a sua cabeça. E às vezes a situação não vem sozinha. Eu passei por um período agora complicadíssimo. Meu pai ficou doente. Ele veio ao longo de 1 ano só piorando. Depois disso, nos últimos meses, ele foi ficando internado, foi perdendo os movimentos e por fim veio a falecer. Passaram 2 semanas, um senhor que a gente estava evangelizando e cuidando, faleceu também. E as situações vão se engrossando, situações complicadas, aquelas que já eram normais, que você está acostumado. O dinheiro está meio apertado, preciso pagar o aluguel, preciso pagar isso, preciso pagar aquilo. É uma tensão normal, mas quando você junta as tensões do dia a dia com tensões extras, aí aquilo começa a ficar pesado. Começa a te esmagar. Imagina a laranja quando espreme, começa a tirar a vida que tem dentro, se você não cuidar, se você não prestar atenção. Um abismo chama outro abismo.
E aí as situações vêm na sua cabeça uma atrás da outra. E a pergunta é a seguinte: por que Deus permite? O que Deus tem contra mim que Ele permitiu que todas as ondas acertassem justamente a minha cabeça? Eu estou quase morrendo, Deus não está vendo? Ele está vendo. E o que você está achando dele? Como você está vendo ele? É muito fácil, né? Servir ao Senhor quando está tudo bem. Mas e quando está difícil? Você permanece fiel? Você continua crendo? Você continua esperando nele? Ou você se revolta? Ou você se rebela? O salmista não se rebelou. Mesmo porque quando você se rebela, só piora, né? Aí é que vai ladeira abaixo. Olha o Salmo, olha o versículo 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Olha que interessante. No 42, 1, ele fala, ó Deus. 42, ele fala Deus vivo. Fala que Deus tem face. 42, 3, ele também fala Deus. 42, 4, ele fala casa de Deus. 42, 5, ele fala espera em Deus. Mas no 42, 8, ele fala o Senhor. Qual é a diferença? Repara que Deus, ele não é um Deus genérico. Hoje tem remédio genérico. E você pode aí talvez arrumar um Deus genérico. Mas Deus não é genérico. Deus tem nome. No Antigo Testamento é esse que eu já expliquei da última vez. O Senhor era o Deus da aliança, o Deus das promessas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos seus antepassados. Paulo deixa isso definido de uma maneira muito clara. Ele fala Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho uma boa forma de diferenciar o meu Deus dos outros. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristina errou uma questão, porque o professor botou assim: o Deus dos islâmicos é o mesmo Deus dos cristãos. Ela botou errado. Aí o cara falou, não, ele é o mesmo Deus. Olha a história. O Deus dos cristãos é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Corão fala que Jesus não era filho de Deus, e a Bíblia fala que Jesus era filho de Deus, então duas afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se elas são opostas, uma tem que estar errada. Pode até ser que pela lógica seja lá o Corão, mas o que não dá é para eu dizer que é igual. Então eu não posso dizer que é o mesmo Deus. O seu Deus não é genérico, querido. O seu Deus é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para a gente dizer, não, é tudo a mesma coisa, Tupã, Zeus, Maomé. Não é Maomé, não, é Alá. Alá, não dá. O Senhor. Quando ele lembra que Deus, a quem ele está orando, é o Senhor, não é só Elohim, não é só um Deus genérico, é o Senhor. E aí olha como a coisa começa a acontecer na vida dele, como ele começa a sair do buraco. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Ele já percebeu a misericórdia de Deus. E à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Oh, aleluia. Ele estava moído, coração apertado, triste, vivendo uma situação de depressão profunda, mas em algum momento uma rachadura acontece naquela fortaleza de engano, e ele sente o cheiro do Senhor, e ele pode beber uma água que vaza do trono de Deus, e ele percebe a misericórdia de Deus, e ele faz uma oração e canta baixinho, só pensando um hino, e a vida volta a ele lentamente, e a alegria brota, e ele começa a ter esperança novamente. Queridos,
Deus é muito poderoso, Ele é muito grande, Ele é maior do que qualquer limitação nossa, e Ele não está alheio à nossa dor, Ele está pronto a nos curar, a nos tirar das situações difíceis. Mas apesar disso, a situação ainda está difícil, ou seja, você não sai de uma hora para outra. Às vezes, um momento diante de Deus e você está perfeitamente recuperado, outras não. Você tem um momento diante de Deus e no versículo seguinte você fala: ó Senhor, por que te olvidaste de mim? Né? Digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque eu de andar lamentando, ele continua sofrendo, mas ele já começou a achar o caminho da saída. Ele já começou a caminhar em direção à restauração. Relembra ali o Senhor, ele fala: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Ele ainda está mastigando aquele negócio, rapaz. Aquilo ainda está doendo muito. É chato, né, gente? E aqui a gente tem que tomar 2 cuidados. Não levar tão a sério o que as pessoas que querem nos ferir falam contra nós. Porque se você sabe que a pessoa quer te ferir, provavelmente não é verdade. Provavelmente é mentira. E você precisa prestar atenção de não ser essa pessoa que fere os outros. 2 extremos. Então, se você percebe que determinada brincadeira, que determinado comentário, que determinada forma de agir com seu irmão, seu marido, seu cônjuge, seu filho, se aquilo causa dor nele, para com isso. Você quer ser instrumento aí do diabo na vida do seu irmão? De jeito nenhum, né? Então, será que a gente consegue ter um falar doce? Um falar abençoador? A pergunta é a seguinte: quem chega perto de você, sai melhor ou sai pior? Quem chega perto de você, sai curado, sai com uma doce presença, ou sai infeliz, ou sai chateado? Queridos, falar a verdade, entre aspas, sem amor, é grosseria. É insultar o seu irmão por quem Cristo morreu. Será que a gente não pode se tornar especialista em ter uma palavra medicinal? Uma palavra de cura? Uma palavra que levanta o irmão? Será que a gente não pode ser como Jesus? E aqui no 11, ele fala novamente. Só que aqui ele já fala numa pegada diferente. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Só que agora ele já está... Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Por quê? A Ele, meu auxílio e Deus meu. Mas repara, ele está no futuro ainda o louvarei. Então eu quero desafiar vocês a trazer o Salmo para o presente. Vamos abrir em João 7. Naquela época, o salmista, ele vivia numa época em que o véu do templo, do santuário, ainda não havia sido rasgado. Ele vivia numa época em que o Espírito Santo via sobre determinadas pessoas, uma ou outra. Ele vivia numa época em que o Messias ainda ia vir. Mas no versículo 7 de João vai contar para nós a história do Messias que veio. E Jesus estava numa festa, se eu não me engano, dos tabernáculos. Isso. Jesus estava na festa dos tabernáculos, era um feriado. E no dia mais importante da festa, Jesus fez um discurso, fez uma declaração. E eu gostaria que nós prestássemos atenção nessa declaração. João 7, 37 a 39. João 7, de 37 a 39. Repara como Jesus vai falar da água. Toda a natureza louva.
Diz assim o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Deixa eu explicar isso. Jesus, durante todo o Antigo Testamento, apontava-se: o Messias virá, o Messias vai vir. Olha, vai vir aí um que é excelente. E ele veio. Jesus viveu de uma maneira tal que ele nunca falhou, que ele nunca errou, ele nunca conheceu pecado. E quando ele foi morto na cruz do Calvário, ninguém tirou a vida dele, ele deu voluntariamente a vida dele. E aquele sacrifício de Jesus levou sobre ele os pecados de toda a humanidade e reabriu o acesso do homem a Deus. E por que essa expressão? Porque depois que Jesus morreu, ficou enterrado 3 dias, depois de 3 dias, Jesus voltou à vida, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele tinha um corpo mortal e de repente ele recebeu um corpo incorruptível, imortal, que ele promete que cada um que crê nele vai receber também. Então, se o seu corpo está falhando, se o seu corpo está dando dor nas cadeiras, dor nos quartos, dor no joelho, você vai receber um corpo zerado depois, 100%. E ele já recebeu esse corpo. E ele ficou durante algum tempo ressurreto. E depois a Bíblia fala que ele foi embora voando. Foi voando. Você já soltou bexiga, balão de ar com hélio? Ele vai subindo, subindo, aí entra na nuvem, e por fim você não consegue mais enxergar. Foi assim que Jesus voltou. Ele estava conversando, daqui a pouco ele foi, e foi para o céu. E quando ele chegou lá, foi uma festa. Ele foi exaltado. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. Ele entrou e foi glorificado. E quando ele foi glorificado, ele então pôde liberar sobre a terra o Espírito Santo de Deus, chamado de o Espírito Santo da promessa. E aí se cumpre Joel 2:28. E acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por que sobre toda a carne? Porque ele era medido. Não, o Espírito vai aqui para esse rei. Não, o Espírito vai para esse profeta aqui. Não, esse sujeito aqui, esse escriba, ele é muito especial. Toma aqui. E de repente o Espírito é derramado sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos velhos. Todo mundo recebe o Espírito Santo. Todo mundo que crê no Senhor. Como é que é esse negócio de crer? Se você achar que você tem algum jeito de se dar bem com Deus porque você é bonzinho, você não vai conseguir se reconciliar com Deus. Você precisa entender a obra de Jesus, que ele pagou o preço no seu lugar, e por conta do trabalho de Jesus, crendo nisso, se arrependendo da sua independência, abrindo mão desse seu jeito de viver sozinho, você se rende a Deus e fala: Deus, eu sozinho só podia ir para o inferno, mas como o Senhor já fez todo o trabalho, como Jesus fez o que precisava ser feito, eu quero. Eu não merecia, mas eu quero. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu no meu lugar, eu creio que Ele ressuscitou depois de 3 dias e que Ele hoje está reinando. Quando você crê dessa maneira, a palavra fala que o Espírito Santo vem fazer habitação dentro de você. Então repara, você está com sede e às vezes precisava caminhar quilômetros para achar uma fonte de água. E daqui a pouco você vira um bebedouro ambulante. Imagina, aquele bebedorzão gostoso, de torneirinha que tem ali, que a água está geladinha, está dentro de você. Sempre que você tiver sede, você bota o copinho e bebe. Está aí dentro. Está aí a fonte de água.
Você não precisa mais viver com sede, querido. Você não precisa mais tomar besteira, não precisa mais tomar água da lama. Você não precisa mais ficar mendigando coisas do mundo. Dentro de você tem um Espírito de Deus borbulhando. Serve para você, serve para quem estiver do lado, serve para alimentar uma multidão. E aí Jesus fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, eu não sei como está a sua sede hoje. Eu não sei como estão os seus pensamentos, seus sentimentos. Se tem sentimentos aí que estão desalinhados, pensamentos escravizadores, pensamentos cruéis, que machucam você. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração e que você começasse assim: Senhor, eu sinto isso. Senhor, eu me sinto assim. Às vezes a gente quer impressionar Deus, já reparou? Você não quer dizer para Ele o que você está sentindo. Não, mas esse sentimento ele não é certo. Mas você não está sentindo? Então fala. Deus já sabe e Ele quer ouvir você falar. Então, baixe sua cabeça. Vamos orar aqui. Eu vou falar mais baixinho e vou pedir. Começa a contar para o Senhor como você está se sentindo. Diga para Ele. Tem algum sentimento aí que está desalinhado? Tristeza, decepção, rejeição, decepção. Ah, não, aquela pessoa não. Ela não podia ter feito isso comigo. Eu só fiz o bem para aquela pessoa. Às vezes medo do futuro, ansiedade. Conta para Ele. Conta para Ele. Fala para o Senhor o que você está sentindo. Permite que o Senhor conheça o que se passa. Ele já sabe, mas Ele quer te ouvir. Descubra na presença do Senhor qual é a mentira que está vindo junto. Qual a mentira que está junto? Qual é a mentira que vem junto desse sentimento que está te fazendo infeliz? Procure descobrir a verdade da palavra por trás dessa mentira. Quer saber a verdade? O que Ele falou, Ele vai cumprir. Quer saber da verdade? Ele é poderoso para cumprir tudo o que disse a teu respeito. E é Ele que é poderoso para te levar até aquele dia. Você tem que fazer a sua parte? Tem. Mas saiba, querido, querida, que Ele não falha. Ele é muito grande. Ele vai te conduzir. Ele conhece a sua limitação. E Ele sabia quando Ele fez a promessa. Então, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora eu te peço, coloca diante do Senhor situações complicadas. Quais são as situações complicadas? Coloca diante do Senhor. Às vezes a situação complicada é uma situação boa, mas que está te tirando do eixo. Conseguiu uma promoção e agora está com dinheiro. Há uma grande tentação quando a gente tem dinheiro, não é? Fica tentado quando está duro e fica tentado quando está com dinheiro. Coloca para o Senhor. Entrega a Ele as situações. Lembra que Ele é a tua rocha.
Lembra que Ele é o Deus da tua história, o Deus da tua vida. O Deus que te mudou e que te muda. O Deus que não te deixa, não te abandona. Deus que está contigo. Senhor, eu quero te louvar pelo teu Santo Espírito, Consolador. Senhor, olha, Senhor, as nossas dores. Eu as apresento diante de Ti, Senhor. Não queremos viver aí, Senhor, andando como crianças sem pai, com machucados sem serem tratados, Senhor. Mas nos aproximamos de Ti, Senhor, como aquele que ralou o joelho e pede que o Senhor trate. Trata, Senhor, lava, coloca remédio, bandagens. Cura-nos nessa manhã, Senhor. Senhor, obrigado pelas situações difíceis. O Senhor nos conserta com elas. Que possamos passar pela humilhação, passar pela decepção, passar pela traição, pelo luto. E ainda te amarmos mais ainda. E ainda nos aperfeiçoarmos na imagem e semelhança de Cristo, Senhor. Senhor, toma essas situações. O Senhor é a nossa rocha. Queremos estar ali em cima, seguros, Senhor. Sem medo de afundar. Sem medo do vento, da chuva. Obrigado pelo Espírito Santo que nos foi dado e que agora habita dentro de nós. Dá-nos de beber nessa manhã, Senhor. Dá-nos de beber, Senhor. Dá-nos de beber, Senhor. Renova a nossa alma. Renova a nossa esperança, Senhor. O Senhor é um Deus de finais felizes. O Senhor é um Deus de finais felizes. O Senhor tem caminhos excelentes reservados para nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cabeça do corpo, Consolador. Aleluia.